Mensagem poderosa sobre a fé. No livro de Romanos, capítulo 2, versículos de 8 a 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que passagem maravilhosa! Pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça mediante a fé. Tudo o que recebemos de Deus vem a nós pela graça, por fé. Nossa fé em Deus ou nossa fé em suas promessas não é o que compra suas bênçãos para nós. É apenas a mão que recebe dele. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós jamais poderia ser bom o suficiente para merecer tudo que Deus fez por nós. E isso não precisa nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Precisa fazer que nos surpreendamos com a bondade de Deus. Então, é pela graça, por fé. Às vezes muitas pessoas se pegam pedindo um pouco mais de fé. Mas se aprofunde nessa verdade. A cada um de nós foi dado uma medida de fé. Encontramos isso em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cada homem, cada mulher, cada menino e menina tem fé. Você tem a fé suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito em qualquer momento da sua vida. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque talvez você não tenha usado muito. Ou talvez você esteja usando apenas em determinadas áreas por um longo tempo. Muitas das vezes queremos algo em nossas vidas e ficamos esperando por um milagre ou por um mover divino, sendo que às vezes isso só depende de nós. Você talvez não tenha porque não se apropria, porque tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Se você apropriar-se com fé, você receberá. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês podem apropriar-se do que bem quiserem. Talvez você se questione agora com a seguinte frase: Mas Vinícius, e se eu me apropriar da coisa errada? Bem, você só não vai conseguir. Simples assim. Agora que você sabe disso, entenda, nós não precisamos nos preocupar com essa questão de será que pode, será que não pode? Ou eu acho que não deveria me apropriar disso ou daquilo. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus só não vai dar para você o que não está nos planos dele. Mas pode ter certeza que o que ele separa para a sua vida é muito melhor do que você pode imaginar. Você sabe, há certas coisas que a Bíblia diz que podemos nos apropriar porque já são nossas, através da obra consumada da cruz. Mas há uma série de áreas da vida que são apenas únicas e específicas para a nossa própria vida. Por exemplo, a Bíblia não diz com quem devemos nos casar, quando podemos comprar um carro novo, mas a Bíblia nos dá sabedoria. Meu irmão, minha irmã, se seguirmos a liderança do Espírito, sua sabedoria e nos apoiarmos em Deus, começaremos uma vida absolutamente incrível. Eu, Vinícius Leandro, não sabia que podia usar minha fé para superar o meu passado. Eu pensei que estava preso. E bem, como digo diversas vezes em meus testemunhos, a fé me libertou, a fé em Cristo. Jesus me libertou, sou nova criatura.
Tudo se fez novo, sou livre. Hoje, pela minha fé, eu consigo andar em vitórias. Tudo em minha vida hoje é por Deus, com Deus, para Ele. Deus usou aquele homem perdido, frustrado e derrotado, muitas vezes achando que não tinha fé, para que falasse sobre ele, levasse a palavra dele adiante e testemunhasse sobre as maravilhas que ele operou na sua vida. É incrível, meu irmão, minha irmã. Em 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele quer que o mundo olhe e diga: não há nenhuma maneira, nenhum jeito pelo qual você poderia fazer isso sozinho. E hoje, meu irmão e minha irmã, Ele quer que o mundo veja isso acontecer através de você. Usando essa fé que você tem, mesmo achando que é pequena, você realizará aquilo que muitos duvidaram. Você, meu irmão, minha irmã, usa a sua fé de forma correta? Pense, você só vai conseguir qualquer coisa em sua vida se isso estiver de acordo com os planos de Deus. Se você usar a sua fé da forma correta, se aquilo que você se apropriar estiver nos planos dele e você tomar posse com fé, se realizará. Não ore, não tome posse de nada se você não estiver com fé. Quando você orar, tenha a fé simples como a de uma criança. Meus irmãos e irmãs, devemos hoje falar sobre expectativa, pois a nossa fé deve ter uma expectativa ativa e agressiva junto com ela. Quando temos fé, devemos ter a expectativa de algo bom lá na frente, que foi conquistado pela fé. Tomar posse de algo que ainda não aconteceu, como se já fosse seu. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, vai dizer: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isso significa que Deus está esperando uma oportunidade para ser bom para você. Você consegue ver isso, irmão e irmã? O Senhor seriamente espera. E essa palavra esperar quer dizer que Ele esperará, olhará e desejará para ter misericórdia de nós. Deus está olhando, esperando em busca de alguém para que Ele possa ser bom. Mas Ele só pode ser bom para alguém que está esperando por Ele, olhando, desejando que Ele seja bom. O pior que acontece é que as pessoas já têm tudo e não se apropriam pela fé das maravilhas que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Então tome posse do que já é seu e viva a vida que Jesus morreu por você. Mas para fazer isso, demanda-se fé. Você precisa lutar contra a incredulidade do seu coração. Deus já nos deu tudo para uma vida abundante, hoje, e para as promessas futuras. Você precisa tomar posse pela fé como se elas já fossem suas. Espere, agradeça que elas acontecerão no tempo oportuno. No Salmo 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Muitas das vezes estamos esperando algo com fé em nossas vidas, e com essa espera muitas das vezes paramos para refletir, para pensar. Use dessa espera para sonhar, para pensar positivo sobre o seu futuro e já desfrutar em pensamento da bênção que vai chegar. A fé é a única coisa que agrada a Deus, meu irmão, minha irmã. Em Hebreus 11:6 podemos ver isso claramente. Diz assim:
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Deus não quer que você apenas creia que ele exista, mas ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra, buscá-lo em espírito e verdade, você estará esperando uma recompensa. Deus cita diversas vezes em suas escrituras que se fizermos as coisas certas e da forma certa, teremos recompensas. Talvez muitos de vocês estejam no tempo de semear em suas vidas. A semeadura e a espera não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque está esperando uma colheita. Devemos lembrar claramente que a fé tem que ser baseada na palavra de Deus, mais do que todas as coisas. Em primeiro lugar, temos que ter fé em Deus. A Bíblia diz: tenha fé em Deus. A fé tem que ser a base. Antes de tudo, você deve colocar sua fé em Deus. Dependa somente de Deus nessa vida. A Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais a usamos, mais ela crescerá. Também temos a sua graça para nos ajudar toda vez que nós saímos da fé. A graça de Deus, o seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a sermos eficazes em todas as áreas de nossas vidas. Em Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E o que é confissão? É o que você diz com a sua boca, é o que você declara com as suas palavras. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como dito, nós devemos crer em Deus com toda a fé. Não devemos olhar para aquilo que é humano, aquilo que é carne, aquilo que vemos, mas devemos ter e viver por fé em Deus. Quando se tem fé, deve-se ter com ela bem agarrado a paciência. Muitas vezes temos a fé em nossa vida, mas nos falta a paciência para manter a fé firme durante muito tempo. Muitas vezes somos tomados pela sensação de querer fazer. É muito bacana quando nos decidimos por Deus, em crer nele, mas durante a caminhada de fé existem diversas barreiras. Às vezes pode demorar anos e anos por algo que você quer. Ou talvez isso nem venha a acontecer. E por isso, precisamos ter a fé agarrada à paciência. Jesus fala a Pedro para que ele tenha fé em Deus em Marcos capítulo 1, versículo 2. Diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E Deus quer falar para você hoje, meu irmão, minha irmã, também para que você tenha fé, pois a fé, além de mover montanhas, move propósitos. Ter fé te faz uma pessoa plenamente tranquila. Quando os problemas vêm, se você tem fé e ainda assim encontra-se chateado em certas áreas da vida, procure adquirir mais o poder da fé, pois a fé te mantém em repouso, em um descanso eterno, descanso esse que está no colo de Deus. A fé sempre traz resultados. Se você não desistir de sua fé, se você se apega à sua fé, ela vai trazer resultados. Não sei quanto tempo você vai esperar, mas ela vai trazer resultados, eu garanto a você. A fé nos protege dos nossos inimigos e de todas as tribulações da vida. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda vez que estivermos passando por um problema,
Devemos levantar nossa armadura de fé contra esse problema, declarando que confiamos em Deus e liberamos nossa fé. A nossa fé cresce à medida em que a usamos. Quando eu, Vinícius, comecei a minha caminhada de fé, essa fé não era tão grande quanto é hoje. Com o passar do tempo, eu aprendi a ter mais fé. Aprendi a me apropriar pela fé das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. E com isso, a confiar na provisão em todas as áreas da minha vida. Tudo foi transformado e ainda, meu irmão, minha irmã, nem começou. A minha vida mudou tão radicalmente que nunca imaginei viver algo tão maravilhoso. Na verdade, nunca pensei que seria tão feliz e realizado. E é o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. Estou disposto a te ajudar a alcançar tamanha bênção. A pessoa que tem fé tem poder e autoridade. Use sua fé para neutralizar definitivamente o inimigo. Que usemos a nossa fé para combater nossos medos, nossos problemas. A fé é uma das principais virtudes que Deus dá para todos nós, mas ela somente será eficaz se a colocarmos em prática. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem poderosa sobre a fé toque nos corações de quem está ouvindo. É maravilhoso, Senhor, ter tantas revelações em minha vida, tantas conquistas que me foram dadas através da fé que depositou em mim. Senhor, muitos acham que não têm fé, mas todos temos fé. Que meus irmãos e irmãs entendam o poder da fé e, através dela, possam realizar os seus sonhos. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oito chaves para aumentar a sua felicidade. No livro de Salmos 5, versículo 11 diz: Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Nosso objetivo de vida não é apenas sermos felizes, apesar de ser um bom objetivo em si, mas nosso principal objetivo é glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Meus irmãos e irmãs, vocês que acreditam em Cristo Jesus e têm Jesus como centro de suas vidas, precisam ter em sua fisionomia a alegria. A palavra tristeza e o semblante triste não podem fazer parte de um rosto cristão. Cristãos que carregam em si semblantes tristes não são os melhores exemplos de propaganda para a salvação. Nós precisamos viver nossas vidas de tal maneira, até mesmo ter uma aparência que faça com que as pessoas queiram ter o que nós temos. A alegria do Senhor que é a nossa força, nossa paz, paciência e coisas desse tipo são muito importantes para que nós sejamos usados por Deus. Então, Deus não nos quer apenas sendo um pouquinho. Ele nos quer sendo muito, muito, muito felizes e realmente de bom humor, fazendo notar em nossa fisionomia uma alegria autêntica para que o mundo possa dizer que nós temos algo que eles precisam. A felicidade é algo que todos querem ter. As pessoas procuram felicidade em todas as áreas, financeira, espiritual, emocional e nos relacionamentos. Mas infelizmente acabam obtendo a felicidade da maneira errada. Existem diversas chaves básicas para conquistar e aumentar a sua felicidade. A primeira de muitas chaves é decidir ser feliz.
Você nunca vai ser feliz se você não decidir que você vai ser feliz, apesar de todas as circunstâncias. A felicidade ou a alegria verdadeiramente santa não é para ter como base o que está acontecendo. De acordo com diversos dicionários, a palavra felicidade é um produto de ter algo bom acontecendo com você. Mas é também produto de esperar que algo de bom aconteça com você. Isso é admirável, pois mesmo não acontecendo algo de bom no momento, não há nenhum mal que possa nos impedir de esperar que algo bom aconteça em nossas vidas. Decida ser feliz hoje. A segunda chave é acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Uma das grandes chaves para que você seja feliz é: você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito, especialmente sobre quem você é. Você nunca vai desfrutar 100% da vida se não acreditar que você é sim uma pessoa boa, que Deus está com você e planejou sua vida. Que você é filho ou filha, herdeiro, amado, liberto, remido, lavado, acreditando verdadeiramente naquilo que Jesus fez por você através da obra consumada da cruz. A terceira chave é viver um dia de cada vez. Quantas pessoas preocupadas e ansiosas com o dia de amanhã e não vivem nem aproveitam cada dia na sua plenitude. Por mais simples que seu dia seja, viva-o intensamente, pois ele não volta mais. Viva cada dia como se fosse o último. A quarta chave é ficar em paz. Mas Vinícius, como? A minha vida está uma bagunça. Mesmo que nossas circunstâncias estejam desfavoráveis, Jesus nos deixou a paz dele e está disponível para nós. Ela já é nossa. Olha o que ele falou em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Agradeça e aproprie-se pela fé da paz que ele já nos deu. A quinta chave é renuncie a si mesmo. Se você quer ser feliz, tem que aprender a entregar a sua vida. Na economia de Deus, aquilo que você se agarra e mantém é aquilo que você acaba perdendo. E o que você está disposto a ceder, você recebe de volta e multiplicado. Essa é a matemática de Deus. Peça a Deus todos os dias para que Ele te use. Faça de você o que Ele quiser fazer. Peça para que Ele te use, para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Não peça por isso apenas uma vez, peça por isso todos os dias. Deixe de ser o centro do seu universo. O egocentrismo faz com que as pessoas sejam infelizes. Decida hoje entregar a sua vida a Deus e deixar que Ele seja o centro, o condutor. Renda-se ao Espírito Santo e deixe-o conduzir os seus passos. Em Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo não significa que você não deva cuidar de si, mas sim descansar em Deus e deixar Ele te direcionar através dos planos dele, através do Espírito Santo. Em João 12, 24 diz: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Como uma semente retirada de um fruto, se você não estiver disposto a ser enterrado, entre aspas, você não vai gerar novos frutos. Você nunca vai ser nada além do que já é agora.
Se formos analisar uma semente e compararmos com nossa vida, quando ela está dentro da terra, ela está escondida na escuridão. Nós, como pessoas, não gostamos dos tempos sombrios em nossas vidas, mas esses tempos têm uma tendência a quebrar a nossa casca, que é o nosso exterior, e com isso nos abrir para coisas maiores que Deus já colocou no interior de cada um de nós. Às vezes não entendemos o porquê coisas grandes não estão acontecendo para nós, se somos filhos de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, é porque nesse tempo você está trabalhando como uma semente que vai brotando raízes e se firmando. E isso leva tempo. Para que uma semente brote, ela precisa ser regada. E é assim que acontece em nossas vidas. Depois que somos enterrados, criamos raízes e precisamos ser regados pela palavra de Deus. A sexta chave é: não deixe que outras pessoas gerenciem a sua vida. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que outras pessoas gerenciem sua vida se você quiser ser feliz. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A sétima chave é: entenda a graça de Deus. Para que tenhamos alguma felicidade, temos que entender a graça de Deus. Ao invés de chutarmos a porta pela qual nós queremos passar durante a vida inteira, nós devemos confiar em Deus para que Ele tenha graça para conosco e abra as portas certas no momento certo. A graça é o que nos transforma, é o poder de Deus. A graça não é apenas um favor imerecido. Ela é o poder de Deus vindo a nós gratuitamente para nos permitir fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos, com nenhuma quantidade de luta e esforço. A oitava chave é: entenda as pessoas. Se você quer ser feliz, há 4 coisas que você tem que entender sobre as pessoas. Primeiro, nós precisamos delas e elas precisam de nós. Segundo, elas não são fáceis de conviver. Terceiro, a maioria das pessoas que nós convivemos não são como nós somos. Quarto, para lidar com pessoas, não devemos ser sensíveis e facilmente ofendidos, mas nós temos que ser generosos para com elas, com o perdão. Para que você seja uma pessoa feliz e para que você aumente a sua felicidade, aprenda o poder da fé e do amor. Para ser feliz, aprenda a orar de acordo com a nova aliança, para ter uma verdadeira comunhão e intimidade com o Pai. Seja uma pessoa positiva e lotada de esperança. Seja grato, seja obediente e decida ser feliz. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Que meus irmãos e irmãs, através da revelação do Espírito Santo em seus corações, adotem essas 8 chaves em suas vidas. Foram posturas que eu tomei e que mudaram muito a minha caminhada. Fale aos corações, Senhor, revela-os. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espere o quanto for preciso. No livro de Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Creio que a palavra-chave neste versículo é esperar. Os discípulos subiam até o aposento com a seguinte disposição: não vamos sair daqui até que Deus apareça. Eles não entravam ali para esperar 10 minutos. Não entravam para esperar 2 dias, nem 3 meses. Eles se reuniam ali continuamente dizendo: não vamos conseguir fazer tudo o que Deus quer que façamos sem o seu pleno poder em nossas vidas. Assim como aqueles que entraram no aposento superior para aguardar o derramamento do Espírito Santo prometido, devemos nos aproximar de Deus com uma atitude que diz: estou esperando em ti, Senhor, sempre, todos os dias, até que eu receba poder do alto. Esperar em Deus continuamente é difícil para nós. Temos tanta energia e zelo na nossa carne que até quando conseguimos esperar um pouco, fazemos uma pausa apenas por curtos períodos e depois a energia de nossa carne assume o controle novamente. Se Deus não faz alguma coisa com a rapidez que queremos, nossas ideias brilhantes tomam conta de nós, outra vez, e voltamos para a carne. Estamos sempre retornando à estaca zero. Fazemos algum progresso e depois ficamos impacientes e perdemos o fio da meada. Ganhamos um pouco de terreno e depois perdemos. Devemos ganhar e manter, meu irmão, minha irmã. Precisamos permanecer firmes na liberdade que nos foi concedida e não nos submetermos novamente ao jugo da escravidão. Olha o que diz em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Mesmo quando não vemos alguma coisa ou sentimos que Deus está operando, Ele está trabalhando poderosamente em nosso favor. Herdamos as promessas de Deus através da perseverança. Olha o que diz em Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A mentalidade que precisamos ter é essa: Deus, cheguei ao fim de mim mesmo. Tentei isso e aquilo, tentei tudo o que pude imaginar durante todos esses anos. Agora está claro que não posso fazer o que precisa ser feito por conta própria. Deus, eu preciso de ti, eu me rendo, só tu podes fazê-lo. Por isso eu estou esperando por ti. Esteja disposto e disposta, meu irmão e minha irmã, a esperar sempre por Deus, continuamente, o quanto for preciso. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, esperaremos o quanto for preciso. Agradecemos pela sua graça e nos apropriamos dela, pois ela nos basta. Obrigado pela sua misericórdia, nos apropriamos dela. Sabemos que isso é o suficiente para esperarmos em ti, com uma atitude santa e descansando em seus braços. Sabemos que tudo é um processo e uma preparação, e desejamos viver segundo a sua vontade, e não segundo as nossas escolhas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus não tem favoritos. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Esta mensagem afirma que Deus é imparcial, ou seja,
ele não tem favoritos. Se quisermos amar como Deus ama, tampouco devemos tratar as pessoas com parcialidade. Isto não quer dizer que não possamos ter amigos especiais ou nos envolver mais com certas pessoas do que com outras. Significa que não podemos tratar algumas pessoas de um modo e outras de modo diferente. Não podemos ser gentis com aqueles que são bons amigos e não darmos valor ao modo como tratamos aqueles que não têm importância ou interesse para nós. Conheço muitas pessoas com quem não estou interessado em manter um relacionamento pessoal profundo, porque sei que por uma razão ou outra, isso não seria benefício para nenhum de nós. Não significa dizer, entretanto, que essas pessoas sejam más. Significa apenas que um relacionamento casual entre nós é melhor do que um relacionamento íntimo. Todos nós precisamos de certas coisas de nossos amigos mais chegados, que nem todas as pessoas são capazes de nos dar. Deus tem o que chamo de conexões divinas para nossas vidas. Pessoas que são as certas para nós. Deus me deu várias pessoas como essas e eu aprecio muito. Mas Ele também me ensinou a tratar todos com respeito, a fazer com que se sintam valorizados, a ouvi-los quando estão falando comigo e não julgá-las de forma crítica. A nossa caminhada de amor é vista imediatamente pelo modo como tratamos as pessoas que não podem nos fazer bem algum. Se quisermos realmente amar como Deus ama, precisamos tratar todos de forma imparcial, com a mesma honra e respeito. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, o Senhor não trata as pessoas com parcialidade. O Senhor não tem filhos favoritos. Assim como o Senhor, escolhemos viver assim, tratando todas as pessoas com honra e respeito, mesmo aqueles que nos tratam de forma desigual. Somos filhos, somos imagem e semelhança, temos a mente de Cristo e desejamos agir como Ele, sendo imparciais. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como Paulo foi cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18 diz: Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Algumas pessoas dizem que os crentes recebem tudo de que precisarão quando aceitam a Jesus como Salvador. Este pode ser o caso de alguns, mas certamente não é de todos. Pessoas diferentes têm experiências. Não nego que alguns podem nascer de novo e serem batizados com o Espírito Santo ao mesmo tempo, mas outros não. Paulo foi um destes, conforme diz na passagem inicial. O capítulo 9 de Atos conta a história de como Paulo foi salvo e cheio do Espírito Santo. Como você deve saber, Paulo chamava-se Saulo anteriormente e havia sido um fariseu zeloso, porém estava enganado. Olha o que diz em Atos, capítulo 23, versículo 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ele perseguia os cristãos e acreditava estar prestando um serviço a Deus
ao fazer isso conforme descrito em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, a fim de levar alguns crentes de volta para Jerusalém, para serem julgados e punidos, uma luz do céu brilhou ao redor dele, conforme diz em Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Este foi o momento da conversão de Saulo, o momento da sua entrega a Deus. Saulo chamou Jesus de Senhor, quebrando qualquer possível resistência e demonstrando submissão. Jesus lhe disse que se levantasse, entrasse na cidade e esperasse ali por mais instruções. Saulo ficou cego durante esta experiência. Por 3 dias ele não pôde ver e não bebeu e não comeu nada. Por meio de uma visão, o Senhor falou com um discípulo chamado Ananias em Damasco e disse a ele onde deveria encontrar Saulo, ressaltando que o mesmo estaria em oração. Simultaneamente, Saulo teve uma visão e contemplou um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Pelo fato de Ananias saber a respeito de Saulo, de quando mal ele havia imposto aos santos, ele relutou ao ir. Mas o Senhor disse a Ananias, conforme Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 15. Olha a passagem. Vá, e ele foi. Deus avisou a Ananias que escolhera Saulo como instrumento para levar o seu nome perante os gentios e aos descendentes de Israel. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhes disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Em Atos, capítulo 9, versículo 17 diz: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vemos aqui que Ananias impôs as mãos sobre Saulo, chamando-o de irmão. O fato de tê-lo chamado desta forma é mais uma prova da conversão de Saulo. Ananias disse que o Senhor o havia enviado até ali para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Depois de Saulo receber a visão de forma milagrosa e instantânea, ele se levantou e foi batizado. Olha o que diz em Atos capítulo 9, versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Isto, meu irmão, minha irmã, parece estar muito claro. Saulo se converteu primeiro, depois, 3 dias mais tarde, ele foi cheio do Espírito Santo e batizado nas águas. Se Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, precisou ser totalmente cheio do Espírito Santo,
Então creio que nós também precisamos. Quando nascemos de novo, aceitamos Jesus como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo, mas precisamos ser completamente cheios dele. Como eu disse, isto ocorre em momentos diferentes para pessoas diferentes. Na condição de crente em Jesus, você tem o Espírito Santo, mas será que o Espírito Santo tem você? E se ele o tem, quanto de você ele tem? Talvez seja a hora de você fazer uma entrega completa. Encha-se completamente com o Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito, como em Efésios 5,18 ensina. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, assim como Paulo, queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos transbordar da sua unção. Espírito Santo, nos rendemos totalmente a Ti. Conduz a nossa vida de acordo com a vontade do Pai. Nos aconselhe, revele a verdade que nos libertará. Ajude-nos, Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.